Senhoras e senhores, para a APM, a reforma tributária deve ser, antes de tudo, um mecanismo de justiça fiscal. A reforma tem que garantir a capacidade financeira, mas também ampliar essa autonomia dos municípios e essa capacidade de pagar as contas, né? Bom, isso é fundamental para que a transição da reforma tributária não penalize as administrações públicas municipais, que já têm tantos problemas, né? Bom, esse tema exige nossa máxima atenção, porque o novo sistema vai redefinir a forma como a receita dos municípios é gerada e distribuída. Então, vamos convidar aqui ao palco Rodrigo Espada, para falar sobre o futuro de São Paulo pós-reforma tributária. Rodrigo é auditor fiscal, participou ativamente da construção da reforma tributária, mais de 2 décadas de trabalhos dedicados à modernização do sistema tributário. Que trabalheira, hein, Rodrigo? Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Quero agradecer aqui inicialmente a PM pela possibilidade, pela oportunidade de falar com vocês deste que é o tema mais importante, mais temido e mais falado no momento, que é a reforma tributária. A gente vem aqui para desmistificar, vem aqui para trazer rapidamente alguns conhecimentos, mas antes disso eu quero fazer alguns cumprimentos, cumprimentar o Lapena aqui, que está aqui de Araraquara, um amigo, Gustavo Reis, está aqui também, vai falar depois de mim, a Priscila, o Duarte Nogueira, vários companheiros aqui. Bom, vamos lá então. Passador de slides está aqui, né? Reforma tributária foi aprovada, tá? Não é mais um projeto. Ontem mesmo foi a sanção presidencial do 2º projeto de lei complementar, que vai impactar todos os municípios. Lá fala do comitê gestor. E vocês já sabem como vai ficar a arrecadação de cada município de vocês? Vamos falar aqui hoje. A gente tem cálculos, tem previsões, vamos trazer para todos os municípios. Inclusive está no QR Code aí, no material de vocês. Também vamos falar sobre extinção do ISS. Vocês estão preparados? Como é que vai ficar a governança disso agora? Hoje, cada secretário de Finanças controla a sua equipe, a sua arrecadação. Vamos ter um comitê gestor. Vamos falar sobre isso hoje também. Mas para começar, eu quero dizer... Não sou eu que estou dizendo. A Accenture, por exemplo, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, ela diz que esta não é só uma reforma tributária. Para quem sabe ler a linha fina, a linha pequena, é a maior transformação desde o plano real do nosso país. Vai mudar, por exemplo, o que você produz, onde você produz, como entrega, como paga, quanto paga, por quanto você vende. Vai impactar todos os negócios. Não tem um CNPJ do país que não vai ser impactado pela reforma tributária. Esse é o tamanho desta reforma. E vai impactar também todos os estados, todos os municípios e a União. Já fui apresentado, aqui tem meu Instagram. Quem quiser fazer pergunta depois, manda lá pelo direct, que eu respondo todo mundo. Mas eu sou formado em Engenharia de Produção pela Federal de São Carlos, em Direito aqui pela Unesp, em Franca, fiz uma pós-graduação na FIA, na USP, também sou auditor fiscal há mais de 20 anos, atualmente presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual e da Federação Brasileira de Fiscais de Tributos, que fica lá em Brasília. A primeira pergunta, por que fazer uma reforma tributária? A gente se acomoda com tudo, até com as coisas ruins. Como é o nosso modelo atual? Então, a gente vai falar sobre isso. Primeiro, quando vai falar de mudança, a gente só pode comparar com base em alternativas. Vai ficar melhor ou vai ficar pior? Se não, fica um negócio de eu gosto ou não gosto. Não, vamos comparar com base em alternativas. Eu vou fazer um recorte rapidamente e explicar como é que é o nosso sistema tributário. Quando a gente está falando dessa reforma tributária, o recorte é reforma tributária sobre o consumo. Porque a arrecadação pode se dar em várias bases. A gente pode arrecadar sobre a renda, imposto de renda, por exemplo, sobre a propriedade, o IPTU, que vocês arrecadam, ou IPVA, ou tributação sobre herança, é sobre a propriedade.
mas a terceira é a tributação sobre o consumo, que é a maior no país. Quase 50% da nossa arrecadação vem desta tributação sobre o consumo, daí a importância. O que é a tributação sobre o consumo? É o imposto que a gente paga em tudo que a gente compra, que está embutido no preço das mercadorias. Quando compra essa camisa, essa calça, esse passador de slide, um copinho d'água, tem imposto lá, e a gente não vê. É o imposto mais perverso. Por quê? Porque é opaco. A gente não consegue saber quanto está pagando e para onde está indo no nosso modelo atual. Como é que é a nossa tributação sobre o consumo hoje, que foi criada em 1965? Imaginem como é que era o mundo lá e como é que é hoje. Era um mundo, o país era fechado, não era globalizado, não tinha competição internacional, os negócios eram diferentes, eram familiares, eram pequenos, e hoje a gente está em redes de estabelecimento, negócios no mínimo nacionais. A gente tem sobre o consumo em tudo que a gente compra, em tudo, você vai pagar pelo menos IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados para a União, COFINS e PIS sobre o faturamento que financia a Seguridade Social, saúde, Previdência Social e Assistência Social, também vai para a União. Estadual, nós temos o ICMS, 25% do ICMS volta para os municípios e 50% do IPI é dividido com estados e municípios. Aqui eles não dividem nada com a gente. Por isso, eles aumentam a tributação do PIS e COFINS e diminuem do IPI, dando benefícios fiscais. O ICMS, 25% vai para os municípios e nós temos o ISS, Imposto sobre os Serviços Municipal, que vai para os municípios integralmente e vocês administram. Qual que é o grande problema desse modelo? É que para comprar qualquer coisa, uma camisa, qualquer coisa, você vai ter todos esses tributos incidindo sobre a cadeia produtiva. Para essa camisa chegar aqui, não é só indústria, nem só comércio, nem só serviço. Tudo agregou valor nesta camisa. Mesmo não sendo um serviço, tem contador que trabalhou, tem advogado, tem empresa de publicidade, empresa de informática. E qual que é a grande questão? Qual que é o efeito? Quando tem muitos impostos incidindo sobre a cadeia produtiva, e desta forma, indústria paga um imposto, comércio comercializou, paga outro imposto e serviço paga outro, gera um efeito gravíssimo que se chama cumulatividades. O termo popular é imposto incidindo sobre imposto, imposto em cascata. Quanto maior a cadeia produtiva, maior esse efeito. Então, quanto mais valor agregado tem um produto, maior este efeito. E isso torna o nosso produto menos competitivo hoje neste concerto internacional das nações, nessa competição internacional. Nós temos imposto em cascata. O que acontece é que, por exemplo, o contador paga o ISS, mas isso vira custo para a indústria, e a indústria tem que vender um preço mais caro porque tem ISS lá que ela não se aproveita. E aí incide o IPI naquele preço maior, está incidindo em IPI sobre o ISS. Quando o comércio vende, já veio com ISS, veio com IPI, e aí o ICMS é sobre o preço de venda, mas lá dentro tem IPI, tem ISS, e é imposto incidindo sobre imposto. Isso se chama cumulatividade. Quais dois outros efeitos ruins que esse sistema provoca hoje? Provoca litigiosidade e custo de conformidade. O que é litigiosidade? Olha, imagine o seguinte, parece que são 5 tributos olhando aqui, mas não são. Nós temos IPI, PIS e COFINS da União, com uma legislação, mas nós temos 27 ICMS diferentes. E temos 5.560 ISS diferentes. Cada município podendo legislar, colocar suas regras, suas alíquotas, suas obrigações. Então, em verdade, a gente tem 5.600 microsistemas tributários. Aonde está a empresa, ela tem que atender às regras de todos aqueles estados e municípios que ela transaciona.
gera isso uma complexidade gigantesca. Complexidade é erro, é risco de litígio, de dificuldade de interpretação da legislação. Isso gera litígio. Imagina um modelo onde a empresa ela é obrigada a entender toda a legislação, estudar, entender, interpretar o caso concreto, toda a legislação, 5.600. Aplicar o caso concreto dela, declarar e pagar. A chance de ter um erro nesse processo é muito grande. É muito grande. E aí gera litigiosidade. Qual é o índice de litigiosidade do Brasil? Nós temos cálculos. Está em 75% do produto interno bruto. O estoque que a gente está discutindo de litígio, para saber se o contribuinte está certo ou o fisco está certo, está em 75% do PIB. É dinheiro que poderia estar com as prefeituras, investindo em saúde, educação, segurança, mas não está. Está em depósitos judiciais ou em passivo das empresas, ou poderia estar com as empresas também, gerando emprego, renda, capital de giro, investimento. Não está. Bom, no mundo, países da OCDE têm 0,2% de litígio tributário. A gente tem 75%. Países da América do Sul têm por volta de 3% de litígio tributário. A gente tem 75%. Isso é custo Brasil. É custo Brasil. E o outro problema que gera esse manicômio tributário é custos de conformidade, que a gente fala. É o gasto que a empresa tem para administrar toda essa legislação. O custo de contador, de advogados, de pessoal, é muito grande. O Banco Mundial faz um estudo, chama Doing Business, que calcula quais são os melhores países do mundo para se investir em várias perspectivas. Nesta perspectiva do custo de conformidade, o Brasil está na última posição do ranking mundial. É aquele número que a gente vê. No Brasil se gasta aproximadamente 1.700 horas de trabalho por ano, cada empresa, 5 meses de trabalho, para apenas calcular quanto tem que pagar de imposto. Não é quanto ela vai pagar, é apenas cumprir todas as obrigações com o fisco e falar, eu tenho que pagar tanto. Depois aí tem a carga tributária, quanto ele vai pagar, mas tem um custo enorme antes. Então vamos lá, para encerrar essa parte. Quando você pega um modelo que tem custos de conformidade, insegurança jurídica, custos de litigiosidade e também imposto incidindo sobre imposto, no final do dia, o que acontece é que o nosso produto fica mais caro que o produto internacional. A gente perde competitividade. O Brasil perde capacidade de atrair investimentos. No ambiente inseguro, ninguém quer investir. Então, este é o grande problema do nosso país. A gente sofre um processo acelerado de desindustrialização. O país fica mais pobre do que poderia se a gente tivesse um sistema mais eficiente. E ele não é só isso, ele é injusto, porque a tributação sobre o consumo cobra mais os mais pobres. As pessoas mais pobres não têm capacidade de poupar, elas gastam tudo o que elas ganham. Então, sobre tudo que elas ganham e elas gastam, incide a tributação sobre o consumo. As pessoas de alta renda gastam uma parte e economizam, poupam, investem outra parte. Sobre essa parte, não incide a tributação sobre o consumo. Então, proporcionalmente à renda, o mais pobre paga mais. Então, o nosso país também é dos mais desiguais do mundo, não é à toa. Bom, deu para perceber que o modelo nosso atual é muito ruim. Então, por isso que a reforma tributária se impôs. Se impôs. Todo mundo que discutia isso falava, precisa fazer uma reforma tributária. Ou quase todo mundo. Setor produtivo, empresas, entes federativos, governadores, prefeitos, a CNM, por exemplo, foi uma grande patrocinadora da reforma tributária. O que a gente vai fazer? Rapidamente. Vamos extinguir COFINS, PIS, ICMS, ISS, e o IPI vai para a alíquota zero, só vai pagar IPI se tiver um produto similar sendo produzido na Zona Franca de Manaus. É uma distorção que foi mantida na reforma tributária.
mas a maioria dos produtos não vai pagar o IPI também, e vamos criar um imposto do tipo IVA, Imposto sobre o Valor Adicionado, que foi inventado na Europa pouco depois da nossa reforma tributária e já foi adotado em mais de 180 países do mundo. Não tem país que adotou o IVA e se arrependeu e voltou atrás. É um modelo altamente testado. Só que, como o nosso país é um país federativo, a gente adotou um IVA dual. Vai ter uma contribuição sobre bens e serviços que vai para a União e um imposto sobre bens e serviços compartilhado entre estados e municípios. Porém, para o contribuinte, para o empresário, vai ser o mais simples possível, porque vai ser uma única regra, uma única legislação. Para falar a verdade, duas leis complementares. Uma que diz sobre a tributação, o sistema tributário, e a outra que fala sobre o comitê gestor, as regras de governança. Então, mas para ele é um único fato gerador, uma única hipótese de incidência, uma única base de cálculo, uma única nota fiscal, um único cadastro. Então, para o contribuinte, vai ficar muito fácil, muito simples. Quer dizer, tão simples quanto uma tributação. Tributação nunca é simples, mas tão simples quanto uma tributação permite. Ele vai apenas fazer uma operação, venda, vai ter o imposto, vai ter uma alíquota, que é a CBS, que vai para a União, ele paga uma DARF, e uma outra alíquota, que vai para estados e municípios, que ele paga também um documento de arrecadação para o comitê gestor, que depois vai distribuir esse recurso para estados e municípios. Mas o que é o IVA? Que bicho é esse chamado IVA? Que imposto é esse que é diferente de tudo que a gente tem no Brasil? Para ser um IVA, precisa ter 3 princípios. Quais sejam? 3 princípios. Vocês vão entender o IVA, finalmente. Vamos lá. Base ampla. O que significa base ampla? O IVA incide sobre tudo. Acaba com esse negócio. Ah, mas eu sou serviço. Ou eu sou indústria. Eu sou ICMS. Que imposto eu pago? Não. Todo mundo vai pagar o IVA. No Brasil, a gente chama de IBS e CBS. Né? Cada país adota um nome. Na Europa é VAT. Aqui vai ser IVA. Vai ser IBS e CBS. Mas cobra sobre tudo. Isso daí facilita muito, simplifica e também melhora a eficiência produtiva. Por exemplo, construção civil. No Brasil, as empresas ainda produzem no canteiro de obras. Você vai construir uma casa, você compra areia, pedra, cimento, tijolo e vai construir uma casa tijolinho por tijolinho, da maneira mais artesanal possível. E demora 2 anos para produzir uma casa. A gente vê no WhatsApp que a China construiu um hospital em 1 semana. E os Estados Unidos, o trabalhador americano é 6 vezes mais eficiente na construção civil que o brasileiro. Por quê? Porque a indústria da construção civil se organizou diferente. Lá é pré-moldado. Que nem um Lego. Você compra as peças e monta a casa no local, rapidinho. Por que no Brasil não faz assim? Porque se você constrói no canteiro de obras, você paga ISS. E se você compra as peças pré-moldado, você paga ICMS. O ICMS é 18% e o ISS de 2% a 5% quando cobra. Alguns municípios nem cobra. Isso distorce, faz as empresas se organizarem de uma maneira ineficiente para pagar menos imposto, que é natural. A base ampla acaba com isso. E tendo base ampla, a gente consegue fazer não cumulatividade plena. Porque se todo mundo paga o mesmo imposto, o que o serviço pagou vai a crédito para a indústria, que vai a crédito aquele imposto para o comércio, que vai a crédito para o varejo. E se exportar, devolve todo o imposto pago na cadeia produtiva. Todo. Acho que o empresário não se ateve a isso. Se ele exportar, ele vai receber dinheiro na conta dele. Todo o imposto pago, inclusive pelos anteriores, vai voltar na conta dele como um subsídio, para ganhar competitividade, para poder vender mais barato. A exportação no Brasil deve crescer muito. O que é não cumulatividade plena? É esse imposto do tipo, tudo que eu compro vem com crédito, me dá crédito.
e tudo que eu vendo é débito. E eu vou pagar apenas sobre a diferença entre meus débitos e meus créditos. A gente fala sobre o valor adicionado, que você vai pagar a base de cálculo do seu imposto é tudo que você vendeu, suas vendas, menos as suas compras. Então você paga sobre o valor que você agregou naquela etapa da cadeia produtiva. E aí tem um percentual sobre essa etapa, o que é um imposto muito mais eficiente que, por exemplo, o ISS. O ISS cobra sobre o faturamento. Mas veja, uma empresa pode estar faturando com prejuízo e tem que pagar um imposto mesmo sem poder. Ou uma empresa investiu e começou a vender. Primeira venda dela, ela já faturou, tem que pagar um imposto. O IVA não é assim. Vejam, o IVA, se uma empresa investir, esse é um grande ganho da reforma tributária. A tributação sobre investimento no Brasil vai ser zero. Uma empresa que está montando ou quer ampliar, quer comprar uma nova máquina, ou um carro, comprou, vem a crédito para ela na conta fiscal e as vendas dela em seguida, nos minutos seguintes, ela já não vai pagar imposto até recuperar aquele crédito. Então, todo o investimento fica desonerado. Mas vamos lá, uma empresa que investiu, comprou máquina, equipamento, matéria-prima, tudo, está com a conta fiscal cheia de crédito. Começou a vender, ela vai ter débito e vai continuar repondo estoque, débito e crédito e vai operar 1 ano, 2 anos ou mais sem pagar imposto, até recuperar todos os créditos do investimento, que é importantíssimo, porque 95% das empresas fecham nos 2 primeiros anos. A gente vai dar uma folga para as empresas no momento que elas mais precisam. O ISS não dá isso. Começou a vender, tem que pagar. Quem mais? Empresas em situação distinta, que faturam igual, 100 mil cada uma é serviço de limpeza e a outra de engenharia sofisticada, mas elas faturam igual, pagam o mesmo imposto no ISS. Mas, é claro que elas vão ter margens distintas. E aí uma empresa que tem uma margem pequena tem dificuldade de pagar esse imposto, e uma que tem margem grande paga rindo. Agora, no IVA, é muito mais eficiente. Uma empresa que tem a margem maior, o valor adicionado maior, ela vai pagar mais. E outra que tem menor vai pagar menos. Dá mais eficiência. Cada um paga conforme a sua possibilidade. O imposto não pode ser uma forma de estrangular a empresa, matar a galinha dos ovos de ouro. E a tributação no destino, que eu acho que alguém aqui já citou, acho que o Ricardo Silva citou. Citou algum prefeito, vai acabar com a guerra fiscal. Vai acabar com a guerra fiscal. Porque hoje a tributação é na origem. O que significa isso? Os prefeitos sabem bem. O imposto fica aonde está a empresa. A gente cobra a produção. Se a empresa está em Cravinhos, acho que como foi citado, o ISS fica em Cravinhos, o ICMS vai para o estado de São Paulo e volta 25% para Cravinhos. Então a disputa é trazer a empresa para o seu território. Essa é a guerra fiscal, que é um problema gravíssimo no país. Primeiro, porque os entes federados abrem mão de arrecadação, comprometendo as suas finanças. E o segundo, mais grave, é que as empresas se instalam em pontos subótimos de eficiência econômica. As empresas brasileiras estão onde elas não deveriam estar. Empresas saem de São Paulo para ir para Nordeste, para Bahia, para o Centro-Oeste. Por quê? Lá é melhor? Não, tem benefício fiscal. Só que elas têm que lidar com outros custos. Por exemplo, custo de logística. Trazer o produto para cá, mas também logística reversa. Levar as matérias-primas para lá, as peças para lá. Uma montadora, por exemplo, que está em Goiás ou está no Nordeste. Tem que levar as peças para lá. Mão de obra desqualificada. Problemas de logística, de infraestrutura. E aí, quando ele vai trazer o produto para cá, o carro da China chega aqui mais barato do que o carro que foi produzido em Goiás ou em Nordeste. E se ele estivesse aqui em São Paulo, seria mais competitivo. A tributação no destino acaba com isso. Por quê? Porque pro IVA é irrelevante onde está a empresa. Não importa onde está a empresa. A gente não vai tributar a produção, vai tributar o quê? O consumo. Se a empresa está no Nordeste, ou está na China, ou está
Se está sendo consumido aqui, é aqui que vai ficar o imposto. E está certo, porque quem paga é o consumidor no preço da mercadoria. E o imposto deve devolver para o cidadão em serviço público de qualidade para quem paga. E aí ele está pagando, volta para ele o imposto. Então, essa é a grande ganho da tributação no destino. Acaba com a guerra fiscal e aumenta a eficiência econômica. As empresas tendem a voltar para os lugares mais eficientes de produção. Bom, tem as regras de transição, vou falar rapidamente pelo tempo, mas a reforma tributária começa esse ano com um ano de teste apenas. As empresas não precisam pagar, precisam só implementar os sistemas, treinar, para a gente saber quanto que pode arrecadar. 2027 entra a CBS, extingue PIS, COFINS, IOF Seguros. Então, ou seja, já vai ficar mais complexo. O pessoal fala, pô, vai entrar um novo imposto, mas vai extinguir 3. E o IPI a maioria das empresas não vai pagar, 4. Porque vai para a alíquota 0. Agora, de 29 a 32, ou seja, prefeitos, na reeleição ou com o sucessor, começa a extinção do ISS. Entrar o IBS. O ICMS e o ISS vão reduzir 10% ao ano e vai aumentar o IBS na exata medida. A reforma tributária foi montada para não ter aumento de carga tributária. É na exata medida. Por isso que tem um ano de teste para a gente saber quanto esse imposto consegue arrecadar e fazer uma regra de 3 para saber sempre quanto que vai estar indo a alíquota do novo imposto. Em 2033, acaba ICMS, ISS, e a gente tem um novo imposto compartilhado entre estados e municípios também. Tem alguns ganhos também do ponto de vista social, por exemplo, não só de eficiência econômica, de desenvolvimento econômico, também social. A criação do cashback do imposto para diminuir aquela questão que pobre paga mais. Pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que estão, por exemplo, no CAD único, quando eles comprarem, colocar o CPF na nota, pode sim calcular e devolver um percentual do imposto pago diretamente para ele. O Rio Grande do Sul já está fazendo isso, devolve ICMS. Devolve direto para ele, para a pessoa, o imposto pago. Isso é bom. Por quê? Pessoas de baixa renda não têm capacidade de poupar. Então, no minuto que ela recebe R$100, R$200, ela vai no supermercado, na padaria, paga uma conta atrasada, esse dinheiro volta para o empresário, que gera mais emprego, renda, paga mais imposto e a economia cresce. E também vai poder melhorar os programas sociais. A gente começa a poder saber quanto cada pessoa gasta. E aí pode identificar, por exemplo, que uma pessoa gasta muito mais do que ela fala que ela ganha para estar, por exemplo, no Bolsa Família. Então ela fala que ganha um salário mínimo para estar no Bolsa Família, mas ela gasta muito mais. Então a gente pode cruzar esses bancos de dados e tirar as pessoas que não merecem, né, para que o nosso dinheiro vá efetivamente para quem precisa, não para os espertos. A reforma tributária não altera o Simples Nacional, isso é importante. A grande maioria das empresas são MEI ou Simples Nacional, mas não altera se o contribuinte não quiser. Mas ele pode fazer a opção de ir para o novo modelo. Senão ele pode continuar pagando a mesma alíquota, quitando todos os tributos dele, não vai ter impacto. Vai dar ao empresário a oportunidade de decidir o que é melhor para o seu negócio. A regra, para vocês ser bem curto, a tendência é, empresas que estão no Simples e vendem no varejo, vendem para o consumidor final, restaurante, loja, bar, farmácia, deve continuar no Simples. Certamente é o melhor para ele. Porém, se tiver uma empresa que está no Simples e vende para outras empresas, está no meio da cadeia produtiva, B2B, aí tem que reavaliar. É possível ou provável que é melhor mudar para o novo modelo, porque o novo modelo gera crédito. E a única forma de pagar menos imposto com o IVA, lícito, é você ter mais crédito. É você ter mais crédito. Então as empresas, o mercado vai pressionar, querendo comprar de outras empresas que geram crédito. Então, empresas que estão no meio da cadeia, revejam. O que esperar para o Brasil? Simplicidade, uma única legislação,
tendo um único imposto e não em cascata, a gente vai ter transparência, vai saber quanto paga e para onde vai o imposto. Neutralidade, porque não importa onde está a empresa, elas vão concorrer em igualdade de condição, porque o que vale é a alíquota de onde está o consumidor. E quando tiver todos os produtos competindo no supermercado na prateleira, não importa se foi produzido no estado A, no estado B, no estado C, na cidade D, E, F, como está sendo vendido no mesmo supermercado, está todos com a mesma carga tributária. A gente vai retomar o ambiente concorrencial saudável, a concorrência leal. E revolução digital. Vou passar rápido porque eu vou para o mais importante que vocês vão querer saber. Vai ter uma revolução digital, um único modelo de nota fiscal, a gente espera um único cadastro e a gente espera implementar em 2028 ou 2029 o split payment, que é o pagamento compartilhado, que é, por exemplo, você vai comprar uma coisa no cartão de crédito, quando você passar já está integrado o sistema do sistema de pagamentos com o fisco e aí já passa diretamente o imposto para o Estado ou para o município. Para o IBS já vai direto. Mesmo B2B, vai ter uma integração entre o sistema do Bacen e o sistema dos meios de pagamento. Quando uma empresa pagar para outra e tiver tributação, já recolhe ali automaticamente o imposto para o empresário não ter que pagar depois. Diminui muito a sonegação, o que é bom. Onde todos pagam, todos podem pagar menos. Diminuir a alíquota. Vou pular. Bom, vamos lá. Aqui da fiscalização, talvez o pessoal do secretário de Finanças gostaria de saber, mas eu vou pular. Como é que vai funcionar a fiscalização compartilhada entre estados e municípios? Quais são os impactos? Vamos falar de números agora e a arrecadação dos municípios. Impactos da reforma tributária. A expectativa é que em 15 anos o PIB do Brasil cresça 12% apenas com essa medida no cenário conservador. No cenário otimista, 20%. O que significa dizer isso? Se nós tivéssemos feito essa mesma reforma tributária em 2010, hoje nós teríamos um país 12% mais rico. Teríamos um PIB 12% maior. Em outras palavras, se esse crescimento de 12% de riqueza fosse dividido igualmente para cada cidadão brasileiro, cada um de nós estaria ganhando hoje R$ 490 a mais por mês. É muito dinheiro na economia. É dinheiro para a gente viver melhor, mais qualidade de vida, morar melhor, comprar coisas melhores. R$ 490 a mais por mês, por pessoa, em média. Consumo das famílias aumenta, vai aumentar o consumo. Investimento aumenta 20%, a expectativa. A exportação aumenta 12% e a importação 9,5%. Melhora também a nossa balança comercial. O Brasil vai ficar mais competitivo no mercado internacional. Por setor produtivo, todos ganham. Alguns ganham mais de 12%, outros menos. Uns mais que a média, outros menos. O agro, serviços, ganha menos que a média, 10%. Educação e saúde, menos também, 5% e 6%. Mas a indústria e a construção civil ganha muito mais, 16,6% e 19,9%. 19,5%. A indústria é o que mais tem competição internacional. Bom, impactos para os estados e os seus municípios. Agora é uma pergunta relevante. Vamos lá, pessoal. Veja, hoje a tributação é na origem e vai passar a ser no destino. Vai mudar o cofre de vocês, o tesouro de vocês. Por quê? Porque o dinheiro que vem para vocês é onde está a empresa, o que elas pagam vem para vocês. Esquece isso. Como é que vai ser? Depois da transição. Tem uma transição de 50 anos. A Priscila acho que vai falar mais sobre isso. É conforme os nossos cidadãos consomem, quanto paga de imposto naquelas compras que o dinheiro vai ficar ali. É essa a diferença. Ganha ou perde os municípios? Depende. Os municípios que são mais industrializados tendem a ganhar menos ou perder. Os municípios que consomem mais e são menos industrializados tendem a ganhar mais. Mas o importante, não é um jogo de soma zero. Fazendo o cenário contrafactual que a gente fala, o cenário sem reforma tributária, como é que ficaria a economia? Sem crescimento.
voos de galinha, como a gente tem. Com a reforma tributária, a economia cresce. Aí, o que a gente vai ter? A maioria ganha, porque a economia crescendo, o bolo cresce, a arrecadação cresce, então a grande maioria dos municípios ganha. A capital perde. Claro, vocês sabem bem isso. Para onde que o Netflix recolhe imposto? Para São Paulo, ou Google, ou Facebook, porque está tudo lá em São Paulo. Ou o sistema financeiro de cartão de crédito, paga para São Paulo o ISS. Mas quem paga esse imposto? A gente, todo mundo. Isso eles vão perder. Então a capital tende a perder 4,71%. Maioria das capitais. Por isso que a Frente Nacional dos Prefeitos foi contrária à reforma tributária. Agora os outros municípios, a maioria ganha. A gente está aqui na região Araraquara, 2,8% da pena. Por quê? Porque a economia cresce. Araraquara é muito exportadora também, né? Cultrale, exportação não fica lá hoje, o dinheiro. Ribeirão Preto, 0,81% de aumento de arrecadação em Ribeirão Preto. Em Franca, minha amiga Priscila está aqui, da Flávia Lancha, 12,72%. Franca ganha muito. Por quê? Exporta sapato, não fica lá a arrecadação, porque é exportação. Café também não fica lá. Então, ganha muito. Olha, pessoal, vamos lá. Claro que São Paulo produz muito. Lembrando, o estado de São Paulo ganha 3,71%. Por isso que o governador Tarcísio foi favorável à reforma tributária. Inteligentemente, ele foi favorável. Pessoal, claro que São Paulo já produziu muito, mas o cenário é ruim. Se continuar do jeito que está, a gente só perde empresa para outros estados. Só perde com a guerra fiscal. E São Paulo tem um mercado consumidor muito pujante, maior, porque não é o número de habitantes. A gente tem 40 milhões de habitantes, mas a nossa renda per capita é maior do que dos outros estados. Então a gente consome mais. Isso é uma foto. Isso é uma foto. Qual é a tendência? Melhorar muito isso em 10 anos. Por quê? Porque com o fim da guerra fiscal, a tendência é as empresas voltarem a se instalar onde tem a melhor infraestrutura logística, onde tem a melhor infraestrutura de portos, aeroportos, internet, mão de obra qualificada, mercado consumidor bom. E São Paulo, nesse ponto, é um dos primeiros nomes do país, com certeza. A grande oportunidade que se abre para São Paulo, e a última coisa que eu vou falar, é também, se a reforma tributária está mudando o critério da origem para o destino, é justo que se mude também a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, que foi calibrado para a regra anterior. Inclusive o STF já decidiu que tem que rever. Bom, quanto que a gente paga? A gente fez as contas. Quanto cada estado da federação paga para a união de imposto e quanto que volta para cada estado? É importante saber isso. São Paulo está na última posição do ranking. A cada R$100 que você, que eu, que todo mundo paga de imposto para a União, volta para São Paulo menos da metade. R$49. Tem estados que recebem 360, 7 vezes mais que São Paulo. 6 vezes mais que São Paulo, 5 vezes mais que São Paulo. Claro que tem uma questão de desigualdade regional. E a gente não se exime da responsabilidade de ajudar os mais pobres. Somos a locomotiva da nação. O problema não está aí. O problema é que a gente está subsidiando estados ricos também. Olha Brasília aqui, o Distrito Federal. A cada R$100 de imposto que eles pagam, eles recebem 210 de volta. 4 vezes mais que São Paulo. Rio de Janeiro, a cada R$100 eles recebem 138 de volta. 3 vezes mais que São Paulo. Minas Gerais, a cada R$100 recebe 105. 2 vezes mais que São Paulo. É justo isso? A gente tem problemas reais em São Paulo de fome, habitação, pobreza, segurança, que vai ser resolvido só com dinheiro, de saúde. E a gente está subsidiando não só os mais pobres, estamos subsidiando estados ricos que deveriam também andar com as próprias pernas. Bom, eu vou encerrar. A gente tem que rever o fundo de participação dos estados. Hoje a gente paga 38,6% do fundo e recebe de volta apenas 1%. 1%. Bom, vamos lá. Vou dar um abraço para o meu amigo Dásio Vasconcelos, que chegou aqui agora também. Bom,
Para encerrar, pessoal, esse é o nosso trabalho na reforma tributária. Ontem eu estava em Brasília, participei, falei em mais de 12 audiências públicas para senadores, deputados, explicando a reforma tributária para eles antes de votarem. E também fizemos um amplo debate na mídia. Tenho muito orgulho de falar que a gente ganhou o prêmio Camp de melhor assessoria de imprensa do país. Tivemos 135 entrevistas dadas, artigos publicados. Hoje mesmo eu ia para a Band aqui. Para a grande imprensa. Por quê? Porque esse debate tem que ser público, tem que ser transparente, a gente tem que fazer mover, né, a política com um amparo técnico, Esse é o QR Code que tem direciona para um portal, Meu Imposto Claro, que tira todas as dúvidas, tem curso, palestra, gratuito, tudo gratuito, para a implantação da reforma tributária. Por fim, para os municípios, quero falar do comitê gestor. A CNM vai indicar 14 representantes e a Frente Nacional dos Prefeitos 13 representantes. Super importante vocês estarem envolvidos nessa escolha, porque é ali que vai definir o futuro. A transição vai mudar o repasse ano a ano, vai ser de 50 anos para mudar totalmente da origem para o destino, 2% ao ano para cada município. Mas se você conseguir fazer aumentar a sua arrecadação agora, vai repercutir em 50 anos no bolo que você vai receber na sua fatia do bolo. Super relevante isso. Quero agradecer a oportunidade, falar que a reforma tributária foi feita e a gente tem que estar vigilante, para que a política ali em Brasília, no Congresso Nacional, não desvirtue, não mais uma vez prejudique São Paulo, traga menos recursos para a gente. A gente tem que estar atento, é na política que se faz essa discussão. Vocês são super importantes, a CNM, a APM, tem uma força política gigantesca. Vamos defender São Paulo. Não é uma reforma perfeita, mas ela é, certamente, passos firmes na direção de um país mais competitivo, mais próspero, com mais emprego e mais renda. E quem sabe até um sonho de uma pátria mãe gentil para todos os brasileiros. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigada, Rodrigo.